E aí, meus amores, tudo bom? Como vocês estão? Depois de muita enrolação, resolvi fazer o relato de parto. O Davi já vai fazer 10 meses e eu já tô enrolando assim, ó, há um tempão. Esses dias eu fiz umas enquetes lá no meu Insta e uma das perguntas era sobre a quantidade de horas que eu passei desde a primeira contração até o Davi nascer. E foram 55 horas, quando eu fui contar deu 55 horas. E aí muita gente ficou intrigada, né? Porque eu passei muito tempo em trabalho de parto. E eu resolvi fazer um vídeo contando como foi. E eu espero que vocês gostem. E comentem aí. Então, vocês já sabem, né? Como é que funciona. Então, gente, tudo começou no dia 4 de agosto de 2020. Eu tava grávida de 39 semanas e 4 dias. Nesse dia eu resolvi comprar um varal pro Davi. E aí eu fui em várias lojas, andei bastante, eu fiquei com o pé super inchado, sabe? E a gente foi pra casa da minha mãe, a gente jantou. Quando eu desci as escadas pra ir pra casa, tava chegando na calçada, e quando eu fui entrar no carro, eu senti uma dor estranha. Não quis alarmar, fiquei na minha. E quando a gente tava no carro, depois de uns 10 minutos já, eu senti outra dor. Aí eu avisei pro meu esposo, olha, tô sentindo uma coisa estranha, pode ser que seja só uma dor de barriga, mas se não for, a gente vê como é que a gente faz. Eu já tinha alguns planos de que quando eu começasse a sentir as dores, eu não ia logo pro hospital, ia ficar em casa, ia deixar pra ir só quando o bicho estivesse pegando mesmo, sabe? Pra ficar o máximo de tempo que eu pudesse em casa. Mas não foi assim que aconteceu. O meu esposo ficou muito nervoso, porque só tava nós dois aqui em casa. E aí ele quis me levar pro hospital logo. Então eu aceitei e a gente foi. Chegando lá, eles fizeram um exame de toque. Tava com 4 centímetros de dilatação. Como eu tenho insuficiência cervical, eu já fiz até um vídeo falando sobre. Eu passei a minha gravidez de repouso para o Davi não nascer prematuro. Quem quiser ver, é o primeiro vídeo que eu fiz aqui. Como eu tenho esse problema, eles já me encaminharam para a sala de parto, porque provavelmente seria um parto bem rápido, né? Que é o que acontece normalmente com quem tem esse problema. Mas comigo não foi assim. Me mandaram pra sala de parto, 2 da manhã da quarta-feira. Passei a quarta-feira inteira lá, fazendo exercício naquela bola. Tinha um cavalo, gente. Eu ficava naquele cavalo. As enfermeiras faziam exercício comigo. E eu tava sentindo contrações de 10 em 10 minutos e não saía dos 4 centímetros de dilatação. Quando deu, assim, umas 10 horas da noite da quarta-feira, os médicos vieram conversar comigo. Eles quiseram me mandar pra enfermaria porque eu tava ocupando a sala de parto de alguém que tava precisando, e sendo que provavelmente eu não ia ter o neném naquela hora, né? Então eles me mandaram pra enfermaria. Passei a noite na enfermaria, da quarta pra quinta, e quando foi na quinta-feira de manhã, o médico foi me ver, e eu tava sentindo contração de 3 em 3 minutos, e eram as dores assim bem fortes. E ele me mandou de volta lá pra sala de parto. Quando eu cheguei lá, parou. Eu comecei a regrediu assim totalmente. Eu comecei a sentir dor de 10 em 10 minutos de novo, uma coisa assim super espaçada, sabe? Eu já tava ficando muito desanimada, gente, porque eu não aguentava mais. Eu já tava lá desde a terça-feira à noite, né? E já era quinta-feira e nada dessa criança querer nascer. Mas continuei na sala de parto e eles resolveram induzir o meu parto à noite, na quinta-feira. Eram umas 9 horas quando eu tomei aquele soro, né? É a ocitocina. E aí o bicho começou a pegar, eu comecei a fazer aqueles escândalos, aqueles gritos, e só passava com massagem. Não era nem que passava, mas aliviava. A coitada da minha mãe ficou o tempo todo fazendo massagem nas minhas costas. Inclusive, se você estiver grávida, é uma coisa maravilhosa alguém ficar fazendo massagem nas suas costas enquanto você está sentindo contração. Passei a madrugada da quinta pra sexta sentindo muita dor. Era assim de 30 em 30 segundos as contrações. E aí nada do Davi nascer, e os médicos diziam que eu tava com 7 centímetros de dilatação. Eu já tava ficando animada, né, porque tava chegando perto. Mas quando foi 6 horas da manhã da sexta-feira, uma médica ela foi me ver e ela disse assim, olha, esse parto tá muito arrastado, você tá com 5 centímetros de dilatação. Eles tinham dito que eu tava com 7, ela disse que eu tava com 5. E eu vou levar você pra cesárea porque ele tá em sofrimento. Os batimentos dele tão fracos. Aí, gente, sério, quando ela disse isso, eu já tava assim, que eu não aguentava mais. Foi a melhor coisa da minha vida. Foi ela ter falado que ia me levar pra essa cesárea, porque eu já tava pedindo a Deus. E nem um minuto que eu tava lá, eu pedi pra eles fazerem cesárea.
porque eu tinha assim na minha cabeça que eu ia ter um parto normal, era meu sonho fazer parto normal. Quem perguntasse se era parto normal e acabou-se a história. Mas depois de 3 dias lá, gente, eu queria cesárea, eu queria ter esse menino e ir embora. Então eu cheguei lá na sala de cirurgia, 2 enfermeiras ficaram me segurando para aplicar a injeção. Graças a Deus eu não senti dor, não senti nada dessa injeção, porque me assustaram bastante por causa da injeção, não foi nada demais. Mas cada pessoa é de um jeito, né? Não sei se é porque eu já tava sentindo tanta dor que eu nem senti essa injeção, mas foi tranquilo. E aí eles fizeram o parto, me mostraram o neném. E ele não ficou comigo, ele teve que ir pra observação, né, já que ele tava em sofrimento. E aí quando deu umas 10 horas da manhã, eles levaram o Davi pra me ver. E eu dei de mamar pra ele. As médicas viram que a temperatura dele tava baixa, tava em 36 fechado. E o mínimo era 36, né? Mas aí elas ficaram preocupadas e preferiram mandar ele de volta. E aí eu fui ver ele à tarde. A temperatura dele ainda estava em 36, mas aí ficou tudo bem, não deu nada. No outro dia a gente foi pra casa. Eu fui super bem tratado no hospital pelas enfermeiras, pelos médicos, é um hospital maravilhoso. Mas eu acho que nessa parte eles erraram comigo, porque, gente, eu sofri muito. Aquilo que a gente chama de violência obstétrica, né? Não foi fácil. Eu queria ter tido o direito de escolha, de poder falar, de depois de um tempo falar assim, olha, eu não aguento mais, eu quero a cesárea. Eu não falei, mas a minha mãe falava direto pra ele, pedia muito, e ele falava que não podia, que eu não tinha indicação pra cesárea, que não tinha vaga, isso e aquilo. E hoje em dia, se eu engravidasse novamente, eu não iria ter parto normal, eu faria de tudo pra ter uma cesárea, porque eu não quero passar por essa experiência novamente. Foi algo difícil pra mim, mas é a minha experiência e normalmente não é assim, né? Normalmente é uma coisa mais rápida, e é isso. Mas graças a Deus deu tudo certo, meu filho tá aqui, ele tá saudável. Se vocês gostaram desse vídeo, eu pretendo focar mais no YouTube e me deem dicas de vídeo. O Davi vai fazer 1 ano e eu quero fazer algumas coisinhas pra comemorar. E eu quero mostrar aqui pra vocês o que eu vou fazer. E se vocês interagirem comigo, eu vou ficar bem mais animada pra estar gravando vídeos e postando aqui. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem me seguir no Insta, eu vou deixar aqui. Eu apareço muito lá, mostrando assim o meu dia a dia, minha rotina com o Davi, ele comendo as frutinhas, as comidinhas saudáveis dele. E falem comigo por lá, falem que vocês vieram do YouTube pra mim saber que eu tô alcançando outras pessoas, eu vou ficar muito feliz. No meu vídeo anterior eu tava bem tímida, né? Agora vocês já podem ver assim que eu tô mais biscoiteira. Ainda tô me adaptando a isso, não sei falar, não tenho muita dicção, mas nós vamos conquistando aos poucos, são passos de formiga. Gente, não sou uma pessoa carismática. Eu acho lindo quem fala sorrindo, esbanjando aquela alegria, sabe? Mas é sério, só isso. E é isso, gente. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Eu vou fazer de tudo pra trazer outros conteúdos pra vocês.